Eu tive várias oportunidades de ser adotada. Cada pessoa que chegasse perto, o juiz mandava se afastar para não dificultar a reintegração para minha mãe. Tem situações que crianças entram numa instituição com 4, 5 anos e saem muitas vezes com 18 anos. Temos uma estrutura muito avançada em termos de leis, mas com as condições de implementação muito precárias. Para a criança, essa insegurança emocional é muito grave. Ela não pode esperar 2 ou 3 anos para encontrar uma família. Apesar da nossa Constituição dizer que o direito, a defesa do direito das crianças e adolescentes é uma prioridade, a gente não vê uma prioridade na prática. É dia. Uma menina caminha até um portão azul e senta no chão. Ela segura uma boneca com os braços. À esquerda da tela surge a ilustração da letra R em cor laranja. Dentro dela há uma segunda ilustração de cor roxa, de um rosto feminino de perfil, em letras brancas, representativas. Os desafios da adoção no Brasil. Sequência de fotografias antigas de uma criança. O que eu me recordo era eu com uma moça e meu irmão correndo. A gente era bem pequenininho, acho que uns 4 anos. E depois essa moça saiu das minhas lembranças, no caso a moça minha mãe. Paula Ribeiro, empregada doméstica e babá. Paula é uma mulher adulta de cabelos pretos. E a gente ficou numa creche onde a gente leva seu filho e busca à noite. E nisso minha mãe não foi mais buscar. A entrevista intercala-se com fotografias antigas de Paula. Moça, com a dona da creche com mais 2 filhos dela. Ela batia se a gente comia alguma coisa escondido. E uma coisa que me marcou nesse comer escondido foi uma vez que meu irmão comeu um doce de goiaba inteiro e vomitou no berço. E por eu ser mais velha e eu já aguentar apanhar, eu tirei ele do berço dele, coloquei no meu e deitei no dele vomitado. Aí esse dia eu apanhei. De colher de pau, de sandália, de ferro, cabo de ferro. Depois disso, se eu não me engano, uns 2, 3 dias, chegou uma Kombi e ela juntando as nossas coisas, foi a primeira vez que a gente foi para um abrigo. Imagens externas de uma casa de paredes brancas. Paula e o irmão passaram mais de 10 anos vivendo em instituições. Os dois nunca foram disponibilizados para a adoção. No momento que você retira essa criança da família por uma violação de direitos, coloca essa criança dentro de uma instituição que passa para além do tempo necessário, o suficiente que ela deveria ficar ali. Você está cometendo uma outra violação. Deputada Leandre PV, Paraná. Presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Quando a gente vê um caso desse, em especial de crianças de 0 a 6 anos, que é o período da primeira infância, isso se torna ainda mais complexo, porque a primeira infância é uma fase que passa muito ligeiro. E essa criança vivendo numa instituição... Leandre é uma mulher adulta, de cabelos castanhos. castanhos. Que as instituições não são de qualidade, mas não existe o que substitua um lar, uma família. A gente se encontrou um pouco tarde na vida. Não sei se tarde não no sentido pejorativo. Acho que foi o momento certo em que a gente estava pronto para se encontrar. Mas de qualquer maneira, nós começamos a namorar. Eu com 36, eu com 37. Rogério Vitiver e Fabiane Fadel, pretendentes à adoção. Rogério é um homem adulto de cabelos grisalhos e Fabiane, uma mulher adulta de cabelos pretos. Viu que as nossas tentativas de gravidez, de ver a misturinha, não iam dando certo. Aí a gente partiu para a fertilização, Falou, qual que é a outra alternativa? Vamos tentar? E a gente tentou, Fá? Várias tentativas de fertilização. Mas a gente pensava já que qual que seria o plano B? Então a gente já tinha isso, e se não der certo, o que a gente vai fazer? Porque hoje em dia existem vários tratamentos, então além da fertilização você pode fazer vários outros tratamentos, mas a gente nunca levou isso em consideração, a gente sempre falou, não, se não der certo,
a gente vai adotar. Por lei, crianças só devem ficar em uma instituição por no máximo 18 meses. Mas no Brasil, os processos de adoção duram em média 5 anos. Não temos varas exclusivas de infância em todas as capitais, por exemplo, ainda. Temos, inclusive, muitas vezes que acumula com idoso, né, com sucessões, às vezes que junto com várias civis, e que não tem nem equipe psicossocial, que são fundamentais para fazer esse estudo que fundamenta uma decisão tão séria como a de instituição do poder familiar. Ivânia Gleste, gerente de projetos da área de infância e juventude do CNJ. Ivânia é uma mulher adulta de cabelos loiros. Que existam os fluxos para as ações serem feitas de acordo com o tempo. O nosso Sistema Nacional de Adoção, ele criou um sistema de alerta, né? Hoje, no computador, se o prazo está passando, ele pisca e mostra para o juiz para que aquele processo não fique parado. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que assim, refletir em relação à lei, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz muitos direitos e deveres bonitos, lindos na teoria, mas que infelizmente, apesar do ECA já ter 30 anos, na prática não são efetivados. Mabel Rezende, advogada, familiarista e voluntária no Grupo Aconchego. Mabel é uma mulher adulta de cabelos castanhos. A própria rede de proteção, né, das crianças e dos adolescentes é uma rede frágil. A gente tem poucas varas de infância e juventude no Brasil, que são varas especializadas, que têm um olhar mais sensível para criança e adolescente. Então, assim, é muito complicado, né? Na prática, você fazer as coisas andarem rápido com um sistema pequeno. Sequência de imagens de crianças e bebês. Uma coisa muito importante por trás desse prazo, e aí eu acho que a gente no Brasil precisa fazer uma reflexão sobre o próprio sentido do direito na nossa cultura, que é respeitar os procedimentos. Eu, sinceramente, na minha experiência, trabalhei com adoção 5 anos no Vale da Infância, via como o maior problema de duração do tempo de espera a furar fila. A gente sabe que as pessoas, inclusive, por dizerem que é burocrático, elas são a causa da demora porque elas forjam a adoção também intuito persone, às vezes ficam com a criança em guarda, depois busca só para regularizar, e isso aqui desrespeita quem está numa fila de acordo com os critérios, né, prevista para que fosse mais democrático o próprio sistema. Mas existe uma outra forma que eu acho muito triste, que recebe o nome pejorativo de adoção à brasileira, quando a pessoa ela já finge que teve o filho mesmo e já registra no cartório direto, completamente legal. Com 5, 6 anos, a gente foi para as aldeias. E quando a gente chegou lá, meu irmão chorava muito. Foi algo que me marcou muito, que foi quando eu olhei para ele e falei: Eduardo, por que você está chorando? Aí ele falou: porque eu quero minha avó. No caso, a avó era a moça que batia na gente. Aí eu falei pra ele: não chora, Dudu, aqui a gente tem uma cama pra cada. A imagem aproxima-se da fachada da casa de paredes brancas. À esquerda da imagem, há 2 carros estacionados. Em 2016, né, a gente pesquisou tal e viu que o caminho era a gente procurar a Defensoria Pública, aí nós fomos, demos entrada, só que você tem que fazer um curso, que é obrigatório. E esse curso não tinha nem perspectiva de marcar um curso. Já tinha tempo que tinha tido o último aqui em Brasília, né? E aí eu acho que a gente deve ter esperado, sei lá, uns 5 meses sem nenhuma notícia de curso. Aí o Rogério fez uma reclamação na ouvidoria, porque a gente começou a ficar preocupado, né? Porque todo mundo falava: olha, já é demorado, né? Se você quiser uma criança, dependendo como é o perfil, até 4 anos e tal, saudável, assim, uma média de 5 anos. Aí a gente já pensava: puxa, se a média é 5 anos, aí você não consegue nem entrar na fila, né? Então a gente começa a ficar desesperado. Aí eles chamaram a gente, disseram que ia ter um curso, acho que dali uns 2 meses depois que você fez a reclamação, né? E aí nós fizemos, acho que foi em maio de 2016 esse curso. Aí depois disso, acho que uns 2 meses depois saiu a sentença. Já tem 5
5 anos. Que foi em 2016, Se nós temos 5.000 crianças, né, prontas para adoção e temos 40.000 famílias interessadas, por que isso não acontece com rapidez? É que dentro do Cadastro Nacional de Adoção também existe a possibilidade da família falar do perfil da criança que ela quer. Então, nem sempre essa criança com esse perfil está para adoção. Por isso que crianças muito novas, né, com menor idade, elas têm a chance de ser adotada com mais facilidade. Diferente de crianças mais velhas ou com irmãos ou já adolescentes. Normalmente, a escolha do perfil, né, a escolha do perfil da criança, do adolescente a ser adotado é feito antes de você fazer o curso de preparação. A escolha do perfil acho que fica muito prejudicada. Depois que você faz o curso, depois que você participa de um grupo de apoio à adoção, que você convive com pessoas que já adotaram, que estão aguardando, que estão recebendo o filho, e que você escuta a expressão e até a depressão, né, as dificuldades e as alegrias desse momento, você pode chegar à conclusão de que aquele perfil inicialmente pensado nem é aquele perfil, nem é para você. Você pode desistir de ter um bebê, né, e poder aceitar, depois de muita reflexão e preparação, um grupo de irmãos, ou uma criança com uma doença menos grave. E tudo isso eu acho que depende de uma reflexão. E, inclusive, tem algumas experiências de que a criança maior, ela é ativa, ela às vezes realmente é mais interessante ainda, porque fica claro a adoção recíproca. A criança não simplesmente ela é adotada, ela adota também, ela participa ativamente, ela deseja também, não é só o adulto que vai em busca, mas a criança também investe nesse vínculo. Isso é muito gratificante, muito bonito. A gente ainda tem uma visão muito adultocêntrica, né, na questão da adoção, que vale muito mais aquilo que os adultos desejam do que aquilo que as crianças que precisam da adoção necessitam. E aí a gente tem mais gente querendo adotar e menos crianças no cadastro, mas não fecha, porque o perfil que elas buscam não é o perfil das crianças que estão lá, né? E isso é muito triste. Eu precisei pensar num perfil que me permitisse exercer o papel de pai dentro das minhas possibilidades emocionais, afetivas, etc. E a gente aqui chegou à conclusão, depois de discussão, a gente não tem uma rede de apoio familiar, somos só eu e ela, e a gente queria a experiência de uma criança menor. Nós nunca tivemos filhos, não tivemos essa experiência de bebê, de filho. Então a gente colocou essa limitação de uma criança menor, porque a gente quer ver ela se desenvolver um pouco mais de uma idade mais tenra, e aparentemente saudável, porque a gente sabe que para o nosso perfil é a situação que a gente consegue lidar melhor. Rogério Vitiver Mas e Fabiane Fadel, porque pretendentes à adoção. Gostaria de ter condições, talvez, de abrir esse leque. Paula lava uma panela de pressão. Depois desse tempo que a gente foi para a aldeia, nesse período de 6 a 15 anos, minha mãe reapareceu. E nisso o juiz, que acho que entende de tudo, deve entender lá, achou que seria importante essa reintegração para a família. A Justiça tem 120 dias para decidir sobre a reintegração da criança para a família biológica. Mas, na prática, muitas crianças ficam anos em instituições esperando essa decisão. Fonte, ECA, 2017. Para poder a criança ser adotada, precisa ter uma ação de destituição do poder familiar, que é uma medida muito séria. É você romper, né, com a origem, mudar a filiação da criança. E a ação de destituição do poder familiar envolve várias ações. Ela precisa de uma busca de solução do problema que levou ao acolhimento, que não necessariamente é institucional, pode ser acolhimento familiar também. E para isso, por exemplo, o juiz pode demandar o apoio de uma política social para a família. Acho que assim, se a criança foi abandonada a primeira vez, qual o sentido da justiça achar que vai ter, vamos dizer, amor a segunda vez, se não teve a primeira? Se protege muito a questão, primeiro, da família de origem, a família extensiva. Deputada aí, Leandre, depois, PV tendo Paraná. sucesso, isso sim, a criança entrar para a lista de adoção.
eu vejo que o que se pretende sempre com as iniciativas, principalmente legislativa, é você tentar minimizar um pouco essa questão da família de origem, né? De você estar buscando exaustivamente levar de volta essa criança para a família de origem. Isso, com certeza, atrasa muito o processo. O grande divisor de águas para a gente avançar nesse dilema seria dar maior voz à criança. A gente está também trabalhando isso aqui em várias ações do Pacto Nacional pela Primeira Infância e outras ações do Conselho Nacional de Justiça. Ivânia Glest, Conselho Nacional de A Justiça. possibilidade da criança participar dessas decisões sobre a vida dela. Então, às vezes, a criança ela prefere o vínculo, né? Conforme foi a história com a família de origem, ela prefere realmente retornar para a família. Às vezes, ela própria poderia mostrar que ela está disponível para uma nova família, para definir esse impasse que leva tanto tempo. A gente tinha que ficar, ir na sexta à noite e voltar domingo à noite. Foi o primeiro tapa na cara que eu levei, foi dela. Da moça que dizia que era minha mãe. Que da noite podia aparecer na minha vida dizendo que era minha mãe. E meu irmão, como a gente sempre foi muito junto, foi me defender. Quando a gente foi me defender, ela deu um soco na cara dele. O legislador, o funcionário da justiça está focado na forma da lei, mas com isso a criança vai perdendo a oportunidade de ter uma família, de ser filho, de deixar de ter que sobreviver para passar a viver, de ser cuidada. Teve uma vez que ela lavou todas as roupas durante a semana e esperou eu e meu irmão chegar para a gente dobrar. E era tanta roupa, mas tanta roupa. A gente começou a dobrar a roupa e parece que as roupas não acabavam. Isso passou o café da manhã, passou o almoço, passou o lanche. Paula Ribeiro, Já dava empregada escurecendo. doméstica minha mãe e falou babá. que a gente não ia jantar. E não ia almoçar até acabar. Aí eu e o Eduardo sempre foi de inventar tudo. Aí eu falei assim, Dudu, pega lá a pasta. Aí ele pegou a pasta de dente. E eu peguei o papel, a gente comeu pasta com papel. Diversas crianças jogam futebol em uma quadra, enquanto outras brincam com bonecas. O que acontece, por exemplo, com as crianças pequenas que estão hoje dentro das instituições de acolhimento, elas são crianças que têm irmãos, por exemplo, e daí, a família não querendo adotar os irmãos, acaba não podendo separar essa criança da sua família de origem, né, dos seus irmãos de origem. Isso faz com que seja mais lento ainda o processo de adoção, tanto das crianças maiores quanto dessa criança menor. E aí um outro ponto que eu acho que é um grande entrave na adoção é o tempo que os processos de destituição do poder familiar demoram. Doutora Né? Mabel Então, a gente tem Rezende, crianças que, advogada às vezes, familiarista. com 0 anos e ficam lá até 7 anos e o processo ainda não acabou. E elas não foram incluídas ainda no Sistema Nacional de Adoção. Então elas estão institucionalizadas, mas elas não estão, do ponto de vista jurídico, prontas para adoção. E aí a chance da adoção vai diminuindo, porque as pessoas preferem crianças mais novas. E a chance de uma criança de 7, 9, 10 anos ser adotada, que vive a vida inteira numa instituição, é menor do que numa criança de 2. Toda vez que a gente ia para minha mãe, a gente ligava a cobrar para qualquer pessoa, para tirar a gente dali. E assim, ninguém ia acreditar. Mãe, ela sempre dizia que era mentira, quem ia acreditar em 2 crianças numa adulta. Eu criei tanto medo dela, que eu falei assim, Dudu, eu prefiro dormir na rua do que ir para lá. É noite. A imagem aproxima-se de um túnel iluminado. As paredes do túnel são grafitadas. Em seguida, a imagem passa por um corredor de baixa iluminação e por uma escadaria amarela. Tem até um bloco na 115 que o guarda de lá já sabia. Ele já deixava a guarita dele pra gente dormir. Aí sempre falava, ó, 7 horas você tem que levantar e sair, porque é troca de turno. Então o outro rapaz não vai entender igual eu entendo vocês. Imagens de uma parada de ônibus de alvenaria. Em 2020, outro caso de demora na destituição do pátrio poder chamou a atenção no Brasil. A
A história ficou conhecida como Caso Vivi. A gente teve casos em Minas Gerais recentemente que foi bastante polêmico, né? Da menina Vivi. Sequência de fotografias de um homem, uma mulher, uma menina e um cachorro filhote. Por conta do pai estar preso, a mãe não ter muitas condições psíquicas para ficar com a criança. E depois de 6 anos aparece uma avó que tem um vínculo biológico, mas não tinha vínculo de afinidade, de convivência nenhum com essa criança. Né? E de repente, por motivos financeiros, é isso que eu fiquei sabendo, não divulguei no caso, mas que era um motivo, no fim era financeiro, né? Busca essa neta. E depois de muito tempo que a menina ela já está totalmente ambientada com a nova família, aí eles querem. A justiça determinou em novembro de 2020 que Vivi ficasse com a avó biológica. Eu não quero entregar minha filha, seja pra Na mim. tela, vídeo de Carolina Alves, mãe adotiva de Vivi. Do lado da justiça, o que eu acho grave nesse caso é que eles não poderiam demorar 6, 7 anos para resolver esse tipo de processo. Cada vez que uma criança que é adotada, ela tem a adoção questionada, isso também gera uma insegurança para a família, né? Tipo, eu vou adotar e de repente ali na frente eu posso ser questionado. Isso é muito ruim para o sistema como um todo, né? Isso aí, assim, a gente viu no nosso grupo várias pessoas que ficaram assustadas com isso. Mas espera lá, isso pode acontecer com a gente? Se aquela desembargadora tivesse tido a sensibilidade de olhar para o melhor interesse da Vivi, olhar a Vivi como sujeito de direitos e não como objeto, se ela tivesse olhado para a Vivi, do ponto de vista da Vivi, aquela decisão nunca teria sido dada. Em março de 2021, o STJ devolveu a guarda de Vivi para os pais adotantes. Desde 2019, integrantes dos 3 poderes e diversos representantes da sociedade civil também têm trabalhado dentro do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que está orientando justamente a questão do poder, do sistema de justiça, na questão de interpretação adequada do marco legal da primeira infância. Uma das coisas que está surgindo nessa mobilização nacional pela implementação dos direitos da criança é a oferta de famílias acolhedoras. A família acolhedora ela é um exemplo perfeito desse apoio que é oferecido conjuntamente pelo Estado e a sociedade, porque alguém se voluntaria a ser uma família que oferece um serviço público. Ninguém pode obrigar uma família a ser família acolhedora, né? Porque você disponibiliza o seu tempo, seu afeto, seu interesse e principalmente a capacidade de cuidar sem possuir a criança, que tem gente que só quer ser família acolhedora se puder adotar. E ali não, você sabe que você vai cuidar naquele tempo provisório, temporário, que é fundamental para a criança, pensando na criança e sabendo que depois ela vai para outra família. Com 15 anos, eu resolvi me casar para não morar com a minha mãe. Eu estava com 15, ele estava com 17, então ele tinha uma vida sexual ativa. Eu não. Eu brincava de boneca. E com 16 para 17 anos, eu engravidei. Precisa ter um olhar do juiz, um olhar do Ministério Público, menos voltado para a forma, para a letra da lei, mas mais de olho no miúdo da vida da criança, que não tem muito tempo. Ela não pode esperar 2 ou 3 anos para encontrar uma família. Nós estamos esperando há 5. Né? A gente está ansioso para receber essa criança. Para agilizar as adoções, tramita na Câmara o projeto Busca Ativa. Ele autoriza a divulgação de imagens e da história das crianças. Fonte PL 11248/2018, do deputado Augusto Coutinho. Deixa tudo muito objetivo, tudo muito longe, as crianças ficam invisíveis. Quando você conhece o rostinho, quando você vê um desenho, né? Quando você participa de uma visita num abrigo, e aí você vai descobrindo uma criança que você tem um vínculo ali, né? Vai criando, você vê que você pode ampliar o seu perfil.
Então, eu acho que a busca ativa, quando bem organizada, ela é muito importante. A gente não pode expor a criança, mas a gente precisa, por exemplo, realmente gravar um vídeo onde ela possa ser conhecida, mas não exposta, né, para não se sentir numa vitrine, né, para não parecer que, tipo, eu vou escolher a criança, porque ela tem que ser tratada como sujeito, não como objeto que eu vou lá e escolho conforme eu gosto. Então, tem que promover esse encontro da forma mais respeitosa possível. Paula está sentada com seus filhos em Eu já volta vai por fazer 7 brinquedos. anos. Minha mãe tinha todos os problemas dela, porque para ela, a vida dela, eu creio, também não foi fácil. Mas a minha também não foi. Mas em nenhum momento eu olho para minha filha e falo, eu vou dar ela. Todos os dias, pelo menos 8 crianças são abandonadas no Brasil. Fonte: SNA/CNJ, 2021. Em 2017, o Congresso aprovou a entrega voluntária de bebês para adoção. Alguns Fonte: lugares criaram, ECA, 2017. Placas, né, nos pré-natais, onde tem no serviço público, para elas saberem que ela tem esse direito, que não é crime entregar uma criança em adoção. Tem programas, por exemplo, Dar à Luz, no Mato Grosso do Sul. Então, cada vez mais também a gente tem trabalhado para criar essa capacitação das equipes psicossociais para fazerem esse atendimento previsto em lei. Foi justamente por isso que o Marco Legal da Primeira Infância trouxe, então, justamente a proteção, tanto para a criança quanto para a genitora que quer fazer adoção, para que faça de forma correta dentro da lei, porque assim ela vai estar protegendo a criança e também estará sendo protegida. Existe, infelizmente, uma grande cobrança da sociedade, né? De que se ela não fica com o filho, ela é uma bruxa, ela não tem coração. E às vezes a gente, na experiência, percebe que é o contrário, que ela justamente toma essa opção pensando na criança. Eu própria já atendi gestantes assim, que falavam, eu não quero que a criança passe o que eu passei. Então, essa entrega é o grande ato de amor. E isso, às vezes, a própria sociedade não entende. E ela não sabe que pode contar com esse apoio do judiciário. Então, é simplesmente ela ir até uma vara da infância e essa vara da infância vai estar já com um procedimento para acolhê-la. Tem tanta coisa boa entre nós nesse relacionamento que a gente construiu, que não compartilhar isso com alguém é um desperdício. A gente não está adotando para ser feliz. A gente está adotando para dividir a felicidade que a gente já tem. A gente precisa ter juízes sensíveis também para, apesar de buscar cumprir a lei, que prioriza a manutenção e a reintegração das crianças e adolescentes nas famílias de origem, saber a hora de que aquilo não é possível mais. Todo mundo diz que criança é importante, todo mundo diz que defende criança, quando na verdade a pessoa só se interessa de verdade se ela tiver algum grau de parentesco com você. Elas esquecem que essa criança ela vai estar para sempre conectada nas nossas vidas, porque ali na frente ela vai ser o nosso futuro aluno, ela vai ser o nosso futuro funcionário, ela vai ser o nosso futuro político, e ela pode ser inclusive um problema para a sociedade, porque ela pode ser um bandido, né? Eu acho que precisa, para funcionar a lei, a gente ter tanto essa melhoria da estrutura pública como da sociedade, de entender também essa cultura de adoção centrada no interesse da criança. Se a gente tivesse sido adotado, acho que a nossa realidade hoje seria totalmente diferente do que é hoje. Quem estava apanhando dia e noite era eu e meu irmão. A justiça não viu isso. Na verdade, eles quiseram acreditar na ilusão de uma família que eles idealizaram para mim e para o meu irmão. Tecnicamente, calaram minha voz. Na verdade, colocaram o interesse deles antes do meu. Créditos na tela. Realização: TV Câmara.